Boa noite a todos os nossos queridos amigos que aqui se encontram. Sintamos-nos todos abraçados por essa equipe espiritual que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho, como bem falou nosso irmão. E hoje nós vamos falar, adivinha do quê? De quem nós vamos falar hoje? Tá ali. Alguém desconfia? O que é aquilo ali? Se alguém já leu Caminho, Verdade e Vida, sabe do que nós vamos falar hoje. Capítulo 55, As Varas da Videira. Nós vamos falar de nós hoje, porque a gente fala tanto de Deus, de Jesus, hoje a gente vai falar de nós, né? Mas como é que a gente pode falar de nós sem falar do Pai, do Criador, e de Jesus, o co-criador em plano maior? Né? Então, assim, no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 5, lá está Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas. E no mesmo capítulo, mas no versículo 1, no mesmo Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então nós temos o Criador, que é o lavrador, que é aquele que planta a videira. Nós temos a videira, que é o Mestre Jesus, que além de ser o co-criador, o construtor, aquele que constituiu junto a uma falange de espíritos superiores este planeta fisicamente, ainda é aquele que nos conduz desde muito antes da constituição da Terra e nos conduzirá ainda por muito tempo. Por que é que nós dizemos que nós vamos falar de nós hoje? Porque nós somos estas varas, esses galhos da videira. O que é uma videira? Aqui em Canoas a gente vê muito pé de uva, né? Que a gente chama de parreira, mas parreira não é só pé de uva. Mas muita gente aqui planta, ou já plantou, ou já teve, ou conhece um pé de uva. O pé de uva é a videira. Esse pé, esta árvore, ela é representada aqui pelo mestre. Por quê? Porque esta é a árvore que está plantada no solo e do solo ela vem trazendo a seiva para distribuir pelas varas que são os galhos. E esses galhos somos nós, mesmo que nós ainda sejamos e somos galhos verdes. Verdes ainda, mas galhos verdes, e agora a gente vê que as árvores, principalmente a videira, né, o pé de uva, vai começar a brotar e aqueles galhos vão vir verdinhos, vão vir cheios da seiva que o tronco trouxe lá da raiz, lá do solo fértil. Aquele alimento tão necessário a que a árvore se torne frondosa e que ela dê o fruto que tanto é necessário para alimentar. Então, neste capítulo 55 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, com o seu estilo poético, né, como sempre, ele nos diz: Jesus é o bem e o amor do princípio. E nós podemos confirmar isso em todas as escrituras. Vamos lá na Gênesis, lá no Antigo Testamento, onde nos diz que o Criador plantou no Jardim do Éden uma árvore da vida. Gente, Jardim do Éden é aqui, ok? É aqui a Terra. Interpretado aqui na Gênesis, é a Terra. Jardim do Éden. Então, o Criador teria plantado no Jardim do Éden uma árvore da vida. E essa árvore, né, é Jesus. Então, por que nos diz que Jesus é o bem e o amor do princípio? Porque aqui nós estamos falando em termos de planeta Terra. Mas nós já sabemos que a Terra é apenas um pontinho azul minúsculo
diante do infinito, e infinito mesmo, porque é incontável número de orbes, de planetas, de mundos. E cada mundo, dessa quantidade infinita que existe por aí, a cada um é vinculado por Deus, pelo Criador, um espírito puro, um espírito crísticos, porque Cristo não é sobrenome, Cristo é uma categoria, espírito puro. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, nós vamos ver ali a classificação, as categorias de espírito, né? Então, espírito puro, espírito que já está aperfeiçoado, relativamente, porque a perfeição absoluta apenas a Deus pertence. Mas, então, vem, no nosso caso, no caso da Terra, não foi de maneira diferente. O Pai plantou Jesus, esta árvore da vida, essa videira verdadeira, e este é o co-criador em plano maior, assim como junto com uma falange imensa de espíritos também muito superiores, muito evoluídos, muito aprimorados em todos os sentidos, engenheiros siderais e por aí vai. Junto com eles, ele constitui este planeta. Não é coisa pouca. E estudando o livro Evolução em Dois Mundos, se os irmãos forem ver um dos vídeos, eu não me lembro se é o 3º ou 4º vídeo da AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, a doutora Fernanda diz, e isso me marcou, quase que me traumatizou, mas num bom sentido. Ela disse, pessoal, vamos nos preparar, porque no futuro, um futuro muito distante, nós todos receberemos a responsabilidade de constituir, co-criar e governar um planeta. Todos nós. Porque afinal o número é infinito. Então vejamos, se hoje nós ainda temos dificuldades de nos governarmos, de nos conhecermos, mas estamos no caminho, imagine que no futuro nós estaremos tão bem preparados que teremos essa responsabilidade, assim como Jesus recebeu, porque Jesus não foi criado pronto. Ele passou por todas as fases que nós também passamos. Então, isso é uma luz no fim do túnel. E não é o trem que vai passar por cima de nós, pelo contrário. É o trem que vai nos conduzir pelo caminho do bem. Então é por isso que ele diz que Jesus é o bem e o amor do princípio, porque imaginemos nós o amor incondicional para operar tudo aquilo que Jesus operou, esta cocriação em plano maior e também esses espíritos, né? A partir da matéria cósmica elementar criada por Deus, a partir do princípio inteligente criado por Deus, Jesus, com o projeto de Deus, segue, dá andamento à evolução de mais um planeta, criação e evolução. E por ele é responsável até hoje. Todas as noções generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação, da influência de Jesus. E todos aqueles que se dizem cristãos ou que não se dizem cristãos, todos eles estão sendo, sempre foram e serão inspirados pelo amor, pela energia amorosa de Jesus. Mesmo aqueles que não se dizem cristãos, mesmo lá antes de Cristo. Né? Todos os emissários, todos os profetas, todos vieram em nome de Cristo. Por quê? Qual é a inspiração? A inspiração é aquela que vem por intermédio do meu espírito protetor, que por sua vez tem um outro espírito maior que serve de ponte e assim vai infinitamente do mestre, chega até cada um de nós. Com justiça, asseverou aos discípulos na passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. E o que é que simboliza esse fogo da purificação? O que seriam as nossas dores, dificuldades, sofrimentos, aflições, enfim, não preciso enumerar porque todo mundo conhece, porque não existe ninguém que não passe por uma dor.
Todos conhecemos. Uma dor um pouco menor, uma dor um pouco maior, até porque não existe um medidor de dor, né? Cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades, mas cada um com o peso, com o fardo exata e proporcionalmente à sua força. Isso nós já ouvimos muito, né? E Deus não nos dá fardos mais pesados do que as nossas costas suportam carregar. E é verdade. Então, o que é que nos diz é esse parágrafo aqui, que os seus seguidores, os seguidores do Cristo, os seguidores sinceros são as frondes promissoras. Se nós ainda somos varas verdes, galhos verdes, isso é um bom sinal. O que acontece com aqueles galhos que secam, que se desligam, que caem? Vamos ver nós aqui, porque nós precisamos muito de comparações grosseiras, de comparações muito físicas, porque é o nosso dia a dia, né? A nossa capacidade de entendimento é essa. Então, nos facilita o entendimento, se nós fizermos uma comparação. Nós, como um galho de árvore, um galho do pé de uva, um galho da videira. Aquele galho se quebra, cai, não recebe, não é replantado, não é enxertado, não recebe nenhum tipo de alimento. Em poucos dias ele vai secar. Ele pode ficar, é como nós cortar uma rosa. A gente compra aí na floricultura rosas lindas, maravilhosas. Dura no máximo uma semana. Por quê? Porque ela está na água, porque ela ainda guarda dentro do seu galhozinho um pouco de energia que vai sustentá-la por uns dias, mas aquela energia se termina. À medida que nós, que já passamos muitas vezes por esta quebradura, já nos desligamos, já nos desvinculamos moralmente, mentalmente, da influência generosa e amorosa do Mestre, que toda influência boa vem do Mestre, né? Repetindo para reforçar. No momento que nós desligamos, nos desconectamos da influência boa, nós podemos ser equiparados, comparados a esse galho que foi quebrado, que foi cortado e que não tem mais alimentação e seca. Então ele fala aqui, caminhando para o fogo da purificação. E o que é esse fogo da purificação? O que é isso? A lei de causa e efeito. É uma lei punitiva? Não, nada no mundo é punitivo. Tudo no mundo é aprendizado. Nesse universo infinito de Deus, tudo são aprendizados. Então, no momento em que nós nos desligamos, nos desconectamos da influência positiva do Mestre, seja através do que for, nós sofremos este fogo da purificação. Nós sentimos essa dor, porque nos falta o alimento espiritual. Então, o que é a lei de causa e efeito? É isso, toda vez que nós, desligados da boa influência, nos deixamos levar por influências negativas, vamos pelo caminho do mal, do nosso egoísmo, porque o egoísmo está arraigado em nós, mas é algo que tem cura, obviamente. Todos nós um dia deixaremos de ser egoístas, porque por mais que nós já sejamos altruístas, nós ainda enxergamos mais o nosso umbigo do que o do próximo. Mas nós estamos nos esforçando, porque somos galhos verdes, não estamos desligados. Somos galhos verdes, estamos recebendo a seiva e vamos amadurecer. Então, no momento em que nós nos deixamos conduzir pelo caminho tortuoso, nós sofremos essas dificuldades em razão de nos faltar o alimento espiritual necessário a nós nos conduzirmos bem. Não é eu pensar no outro. Se eu penso em mim, no sentido de querer me autoconhecer e me autocorrigir, isso é bom para mim. Claro que se eu penso no outro, no bem do outro, em querer fazer o bem para o outro, eu já estou recebendo isso. Aliás, ninguém dá o que não tem. Se eu penso em fazer o bem para alguém é porque eu já tenho esse bem dentro de mim. Da mesma forma, o mal. O mal, que é a ausência, não, é a ignorância do bem.
Porque nós ainda estamos muito ignorantes, e ignorância não é nenhum demérito. Ignorar é ainda não saber. Ou se já sabe um pouco, ainda não assimilou bem. Nós estamos nesse caminho, engatinhando. Por isso que nós somos varas verdes ainda. Ainda não amadurecemos. Mas nós temos tempinho para amadurecer. A eternidade. E aí quando a gente fala em sofrimento, tem diz, puxa, mas assim, espíritos que ficam séculos e séculos na dor, no sofrimento, arraigados no mal e não cedem. Mas o que é 1000 anos diante da eternidade? Uma hora a gente cansa de sofrer, cansa de passar pela dor e vai procurar o caminho reto. Vai procurar o caminho que vai nos levar para algo positivo, para o bem-estar, para a nossa saúde espiritual. Sem o Cristo, nos diz Emmanuel, sem a essência da sua grandeza, todas as obras estão destinadas a perecer. Porque aí é a história do fogo da purificação. Ou seja, o galho que se desliga, que se quebra, que se corta e que não recebe a seiva do amor divino. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência, porque toda e qualquer utilização equivocada da inteligência tende a desaparecer, né? Nós sabemos disso. Então, quantos exemplos nós temos por aí, e já faz muito tempo e continuam acontecendo, da ciência equivocada, ou seja, de nós termos a inteligência e utilizarmos para coisas não positivas. Não utilizarmos para o bem da humanidade. Então, esta ciência, ela não tem a grandeza da essência do Cristo. A tendência é o desaparecimento e dar lugar apenas à ciência positiva. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. E nós sabemos disso. Quando nós vamos procurar um segmento religioso, seja ele qual for, não importa qual é, o que é que nós estamos indo procurar lá? O que a gente está procurando aqui hoje? Nessa doutrina que tem consequências de cunho moral, que é o Espiritismo, embora não seja uma religião formal. Nós estamos procurando alguma coisa boa para nós, querendo nos entender, querendo saber o motivo das nossas dificuldades, querendo saber como é que nós podemos educar os nossos rebentos, querendo saber como é que nós... Enfim, não tem ninguém dos nossos amigos que estão aqui hoje e daqueles que vão nos assistir daqui uma semana que esteja indo em algum lugar, em algum segmento, procurar algo de ruim. Então aqui ele nos diz que as escolas religiosas estarão condenadas se elas se afastarem da verdade e do bem. E o que é a verdade? A verdade é o que Jesus nos traz, é o que o Cristo nos traz. É esse amor que ele nos traz, para que nós possamos nos conduzir no rumo da nossa felicidade, é só isso. Não é para fazer bonitinho todo sábado e ir na casa espírita, olha, eu cumpro todo... Não, isso é uma coisa exterior, mas dentro de mim, eu não preciso nem sair da minha casa, mas dentro de mim, o que está acontecendo? Será que eu eu entrei para o Espiritismo, mas será que o Espiritismo entrou em mim já, na minha mente, no meu coração? Eu entrei na Igreja Católica, mas será que os ensinamentos do Cristo na Igreja Católica já entraram em mim, no meu coração e na minha mente? É isso. Não são aquelas coisas formais, cumprir protocolos, assistir toda semana, tal coisa. Não é exatamente só isso. Claro que nós vamos atrás do estudo para nos esclarecermos. E a doutrina espírita, ela é pedagógica. Nós estudamos porque precisamos do conhecimento para que a nossa fé a cada dia seja mais raciocinada e não estar aqui hoje acreditando naquilo que a Janice está falando, que a Tânia, que fulano, que Beltrano fala. Não, ela falou, está falado. Não. Nós vamos atrás do esclarecimento e vamos questionar para que nós possamos, sim, nos conduzir pela nossa própria vontade, pelo nosso livre-arbítrio e nossa responsabilidade pela consequência dos nossos atos. E segue então Emmanuel nos dizendo que infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. E é infinita mesmo.
No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa o seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Olha por que nós não podemos nos desvincular dele, porque é dele que vem isso tudo. Todos aqueles que o antecederam vieram com a sua seiva, aqueles que o sucedem vêm com a sua seiva. Aqueles de nós que estamos aqui passando alguma coisa, que estamos ouvindo, que estamos estudando, que estamos querendo nos esclarecer, queremos esta seiva porque ela é a nossa vida. É ela que nos alimenta. Então, através dos mais variados emissários desde sempre, e vai continuar acontecendo, é que Jesus manda a sua seiva. Ela está no ar, né? Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem os seus deveres, secam, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos. E o que é um desengano? É nós deixarmos o engano de lado e partirmos para o caminho da lucidez. Não nos deixarmos enganar, para que se purifique no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de que novamente sejam tomados por Jesus a conta da sua misericórdia para renovação. E isso é maravilhoso. Nós cometemos nossos equívocos, cometemos. E vamos deixar de cometer hoje? Não, não. A gente quer errar, claro que ninguém quer errar. Né? É por isso que nós queremos nos esclarecer, nós não queremos errar. Mas cada vez que nós erramos e nos damos conta do nosso erro e queremos reparar o nosso erro, nos arrependemos dele, nós estamos recebendo a misericórdia divina e estamos nos renovando e seguindo em frente. E termina esse capítulo dizendo que é razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Quer dizer, o amor do Cristo nos sustenta, o amor divino, porque Cristo é o representante da divindade na Terra, né? Então, esse amor nos sustenta sempre, porque se não fosse isso, nós não conseguiríamos nos reerguer. E nós sempre conseguimos e conseguiríamos nos reerguer. Pode demorar? Pode demorar. Lá no passado nós demoramos talvez algumas décadas ou séculos para nos reerguer, demoramos, mas um dia nós entendemos que precisávamos nos reerguer e aceitamos nos reconectar ao tronco, galhos verdes que nós somos. E se nós formos ali no capítulo 16 desse mesmo livro, o último parágrafo nos diz assim: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. O que é endireitar? Se tem que endireitar é porque parece que está torto, né? Então, nós vamos endireitar os nossos caminhos para que nós possamos seguir no caminho que é o melhor para o outro? Não, para nós. E a doutrina espírita, relembrando, ela é de cunho individual. Como assim? Eu preciso trabalhar pelo meu aprimoramento e não pelo aprimoramento do outro. Eu não posso dizer, não, a culpa de eu não ter conseguido aprimorar a minha, não ter conseguido evoluir é da fulana ou do Beltrano. Não posso dizer isso. Porque o aprimoramento é de cada um de nós. A reflexão é de cada um de nós. Então, regenera os teus impulsos, ou seja, puxa, eu estou me sentindo tão desconfortável, por que será? O que será que eu tenho pensado, sentido ou agido de maneira, que maneira eu tenho agido que tem me levado a passar por esse desconforto, por algumas dores, por algumas dificuldades e sofrimentos? O meu impulso e não o do outro. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás, Jesus, ao teu lado com a sua bênção. E realmente é verdade. Toda vez que nós buscamos, que nós atraímos as energias boas do Mestre, certamente nós nos sentimos no mesmo momento. Se é franco o nosso sentimento, nós temos o resultado na mesma hora. Os amigos podem ver que aqui no momento em que nós paramos a exposição e recebemos a fluidoterapia,
que nós estamos conectados, querendo receber, ou seja, a garrafinha que a gente abre para botar água dentro, porque se não abrir a garrafinha, a água derrama e não recebe nada. Né? No momento em que nós estamos receptivos, nós sentimos no mesmo momento que nós estamos sim recebendo as bênçãos que nós necessitamos, o fortalecimento, o apoio moral, tudo aquilo que nós precisamos, a energia que nós precisamos para continuar na nossa jornada, né? Então, essa aí é a fórmula para que nós, galhos, nos mantenhamos sempre ligados ao tronco da videira, recebendo sempre essa seiva tão maravilhosa que nós queremos receber. Com certeza nós queremos. Nenhum de nós escolheu sofrer, nenhum de nós. Nós podemos ter nos equivocado e a consequência do nosso equívoco foi a dor, foi o sofrimento. Mas não que nós tenhamos escolhido, não, eu vou fazer tal coisa porque eu quero muito sofrer, porque é meu sonho de consumo. Não, ninguém. Não somos assim, tão doentes, né? E assim, nós sabemos que esse mês de agosto é o mês do combate à violência contra a mulher. E o que tem isso com a doutrina espírita? Tem tudo, né? Tem tudo. Nós temos uma triste estatística, né? Que nos traz dados tipo assim de 3 mulheres morrendo no Brasil a cada dia por violência, ou né, pelo simples fato de serem mulheres, né? Ou também violências de vários tipos. No último domingo, a Lei Maria da Penha completou 16 anos, 7 de agosto. E o que é que nós, dentro do nosso estudo, o estudo de hoje, podemos linkar, podemos conectar com esse assunto? Amanhã nós temos aqui, provavelmente, a comemoração dos pais, né? Homenagem aos pais. Durante o DAF, a evangelização, enfim, um encontro maravilhoso. Como é que nós podemos contribuir para quebrar esse índice tão triste? Entre outras coisas, é através da educação. Acabamos de dizer que a doutrina espírita é educadora, é pedagógica. E a educação, aquela que se inicia dentro do nosso lar. Cada um de nós, então, possa ter a capacidade de transmitir aos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc., as noções de respeito a todo e qualquer ser humano, seja ele de que gênero for, a mulher em especial, todo e qualquer tipo de pessoa, gênero, enfim. É um ser humano, é meu irmão, merece o meu respeito e pronto. Não preciso discutir sobre isso. E como essa educação ela deve começar por nós estaremos educando também por meio do exemplo. E aqueles nossos amigos que estão aqui, que são pais, amanhã comemoram o seu dia, sintam-se calorosa, carinhosa e respeitosamente abraçados pelo seu dia amanhã e homenageados. Como podem contribuir com isso? Rechaçando, tolhendo, coibindo todo e qualquer tipo de violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual, enfim. Tolher, coibir, cortar pela raiz. Aqueles de nós que somos educadores, nós educamos através do exemplo que arrasta. Façamos a nossa melhor parte, né? E lembremos sempre do ensinamento de Jesus, que nos diz que nós jamais façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos de receber. Se eu quero ser bem tratado, respeitado, considerado, é claro que eu vou fazer isso em primeiro lugar para que isso possa voltar para mim. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje para a nossa reflexão, para a reflexão de cada um de nós e o nosso grande carinho e abraço a todos, principalmente em especial aos pais. Uma boa noite a todos nós, muita paz.